vocês. Em nome da Advocacia Rui de Melo Miller, agradeço a essa plateia super qualificada. Muito se falou aqui em especialização, e a especialização desse evento já começa pela plateia. Vejo colegas aqui, não só de Santos, mas de outras cidades, de outros estados, colegas do Pará, colegas do Rio de Janeiro. E essa diversidade, sem dúvida alguma, que enriquece muito o evento. Parabenizo e agradeço a Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro de São Paulo, na pessoa do Dr. Luiz Henrique, do Dr. Pedro. Parabenizo pela organização, pelo sucesso que o evento já é, várias edições, 7ª edição agora do Congresso, e pela importância que é dada a esse tema. Como foi dito aqui, como pode uma atividade que é a mola propulsora do comércio exterior do Brasil, praticamente todo o comércio exterior do Brasil passa pelos portos, ficar academicamente esquecida? Não pode. Temos que insistir realmente para que Judiciário, Ministério Público e outros órgãos que fiscalizam, que lidam com questões marítimas, portuárias e aduaneiras, estejam cada vez mais capacitados, cada vez mais ambientados, para que os players do mercado não sofram com decisões ruins em virtude da falta de conhecimento. Então, essa postura, essa iniciativa do Congresso é valiosíssima. Cumprimento também na pessoa do presidente da mesa, todos os integrantes da mesa. Gostaria de destacar, em especial, o Dr. Sérgio Aquino, parabenizar pela aula, destacar que ele é um professor, um ícone do direito portuário brasileiro. Parabenizar também o Dr. Diego de Paula, com quem já tive a oportunidade de estar em outros eventos, por tudo que ele vem fazendo também de Santa Catarina para o Brasil, em termos de divulgar e de fomentar a discussão do direito marítimo, portuário e aduaneiro. Bom, com relação à apresentação, como o Dr. Sérgio Aquino já adiantou, eu pretendo falar aqui um pouco da relação trabalho-capital no porto. E aqui destaco também, enalteço, esse espaço que foi dado para essa discussão. Afinal, a relação trabalho-capital é importantíssima, a mão de obra humana ainda é muito importante. Eu digo ainda é muito importante porque veremos que no futuro próximo, ou talvez não tão próximo, será menos importante. Mas a relação trabalho-capital é um eixo importante dessa discussão do direito marítimo, portuário e aduaneiro. E também sabemos o quão prejudicial é uma greve, uma paralisação de terminal, uma ocupação de navio. Então, é muito importante que esse tema da relação trabalho-capital seja tratado com cuidado. Ok, então eu sou o Lucas, esse é o Jacinto, ele é um mito lá em Santos, é conhecido como o Sansão do Cais Santista. Por quê? Ele é um trabalhador portuário típico do final do século XIX, começo do século XX, e ele ficou famoso porque ele posou aí, todo pomposo, né, com 5 sacas de café nas costas, e cada saca de café 60 quilos, então ele estaria com 300 quilos nas costas. Agora, existe uma intriga da oposição, dizendo que, na verdade, não era café, que era casca de amendoim. Mas não estou aqui para desmistificar o Jacinto, ele é um mito lá em Santos, inclusive lá no Poupa Tempo de Santos tem uma foto gigante igual a essa. Bom, durante muito tempo, a operação portuária, o trabalho portuário foi realizado por jacintos. Aí nós vemos aí uma fila gigante de jacintos fazendo embarque de café no Porto de Santos. As operações portuárias durante muito tempo se realizaram dessa forma, com grande dependência do esforço humano. Mas, com a evolução, e particularmente no Brasil, como disse o Dr. Sérgio Aquino, com a injeção do capital privado, que foi essencial na década de 90 para que o sistema portuário brasileiro evoluísse, com o que é chamado de privatização das operações portuárias, os terminais, os métodos operacionais foram se modernizando, se mecanizando e, hoje em dia, já chegando num nível de automação. E aí o trabalho que era feito por uma fila enorme de jacintos passou a ser feito por um aparelho como esse, o ship loader, também conhecido como carregador de navio, que carrega a granel sólido milhares de toneladas por hora de granel sólido, ou seja, substitui uma grande quantidade de trabalhadores. E aqui eu não quero levar a exposição, levar a questão para o lado social, mas um ponto é muito importante. Eu acredito que ninguém duvida das benesses, dos benefícios que a sociedade tem com a evolução tecnológica, com a automação. Isso em todas as áreas da nossa vida. Agora, lógico que isso tem algum impacto. A modernização, a automação, a mecanização, isso tudo é um processo irreversível. Sabemos disso.
Se voltássemos aí 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, teríamos muitos prejuízos. Então, o que temos que pensar é, esse processo é irreversível. O que podemos fazer para atenuá-lo, para compor melhor os interesses? Ora, sabemos que, principalmente na Europa e na Ásia, já existem os chamados ghost terminals, os terminais fantasmas. Nesses terminais, a participação humana é praticamente zero. Depois vou mostrar, compartilhar alguns números aqui com vocês, sobre redução de mão de obra, aumento na eficiência, mas basicamente os equipamentos num terminal de contêineres, por exemplo, se movimentam sozinhos, são teleguiados, são movimentados a partir de uma torre de controle. Então, aí, o que hoje no Brasil é feito através de carretas ou de terminal tractors, com motoristas, é feito nesses terminais fantasmas da Europa e da Ásia. A China tem avançado bastante nesse sentido recentemente. É feito por um equipamento desse tipo, que nem cabine tem. E no terminal de contêineres, o Dr. Diego sabe bem disso, lá em Razão na Portonave, um dos cargos que mais emprega trabalhadores na área operacional é justamente a operação de terminal tractors. É necessário uma grande quantidade desses trabalhadores. Então, num terminal como esse, num terminal fantasma, esse tipo de trabalhador já não tem mais espaço. Os portêineres, os guindastes, idem, são teleguiados também. Aqui tem um vídeo, se der tempo vou passar depois, se eu conseguir pulá-lo, consegui. Aquele vídeo, por que eu gostaria de mostrar para vocês, se houver tempo? É um vídeo de 1 minuto e pouco. Porque a questão do terminal fantasma já está ficando ultrapassada, porque o que se pensa agora é o terminal fantasma ligado ao navio fantasma e ao trem fantasma. Já existem projetos, e esse vídeo é bacana porque mostra bem isso, um projeto de um terminal de contêineres autônomo, um terminal fantasma, recebendo um navio fantasma que é carregado e parte. Sabemos que existem projetos já bem sólidos nesse sentido, dos navios autônomos não tripulados. Já existe também, e aí de forma concreta, teste feito de modo bem sucedido, de locomotiva também não tripulada, trem autônomo que saiu da mineradora, da produtora, e chegou até o porto. Então, essa é a realidade do futuro. Na Europa e na Ásia, essa realidade ela já chegou de uma forma bem avançada. Aqui no Brasil, eu acredito que no futuro teremos os ghost terminals. Não sei daqui a quanto tempo, mas vai chegar. Por quê? Se o Brasil não segue a tendência mundial, e isso foi decisivo lá na década de 90, a decisão política que foi tomada, de chamar a iniciativa privada para fazer o que o governo não conseguia fazer, o Brasil simplesmente fica à margem do comércio exterior mundial, do comércio globalizado. Então, no futuro, se o Brasil não tiver um terminal fantasma, também não tiver terminais fantasma, provavelmente tudo aquilo que o comércio exterior pode proporcionar em termos de avanço econômico, avanço social, avanço tecnológico, o Brasil vai ficar para trás. Então, não tenho dúvida de que um dia ainda teremos o Ghost Terminal. Bom, aí são alguns dados. Essa disrupção causada pela automação, pelos terminais fantasmas, navios autônomos, locomotivas autônomas, ela é ainda mais abrupta do que a que foi provocada pelo container, pela unitização da carga. Então, por exemplo, em Rotterdam, na década de 60, com um container, houve uma diminuição de aproximadamente 80% no número de estivadores que eram necessários naquele porto. E sabemos que esse porto é um dos pioneiros em termos de ghost terminals. E aí vem os estudos, os números que comentei com vocês. Os ghost terminals eles geram uma redução de aproximadamente 50% a 85% no contingente de trabalhadores. Então, por exemplo, um terminal recentemente inaugurado na China, ele é praticamente 100% comandado por um grupo de 9 ou 10 trabalhadores, a partir de uma torre de controle. Trabalhadores também de manutenção, mais uma equipe, mas basicamente não deve passar de 20 ou 30 trabalhadores para conduzir o terminal inteiro. Economia média de 70% nos custos trabalhistas. Aumento de 30% na eficiência operacional. Funcionamento livre de restrições ligadas ao fator humano, porque a máquina não fica doente, não tira férias, trabalha 24 horas. Participação humana limitada a um pequeno grupo, já falei. Bom, são números assustadores, mas que já são realidade. Bom, é interessante destacar que o trabalho marítimo e o portuário, eles já foram uma coisa só.
Na verdade, o trabalho portuário ele se descolou, num determinado momento histórico, do trabalho marítimo. Sabemos que, nos primórdios da navegação, quem realizava a carga e descarga das embarcações eram os tripulantes. Mas aí, com o passar do tempo, os armadores foram diminuindo as suas tripulações, e aí esse trabalho portuário de carga e descarga foi, então, descolado do trabalho marítimo e repassado para outra categoria, então, que se formou de trabalhadores portuários. Essa questão da automação, que gera impacto na diminuição da participação humana no trabalho, ela afeta, não de modo igual, mas afeta diretamente tanto o trabalho marítimo quanto o portuário. Afinal, estamos falando aqui não só de terminais fantasmas, mas também de navios fantasmas, não tripulados. Isso gera um impacto também no trabalho marítimo. Agora, com relação especificamente ao trabalho portuário, que foi mencionado aqui pelo Dr. Sérgio Aquino, existem muitos avanços ainda que precisam ser alcançados, e infelizmente a lei de 2013 ela trouxe retrocessos, ela não contribuiu em nada para a evolução da relação trabalho-capital no Brasil, para que ela fosse ainda mais modernizada do que já havia sido em 93. O que diz a legislação internacional? Convenção OIT 137 e Recomendação OIT 145. Na década de 70, essas normas da OIT são de 73. Na década de 70, já se previa, com base na realidade que já existia na época, que isso aconteceria, que a mecanização, que a automação crescentes iriam causar um impacto forte na redução de participação humana nas operações. E quais foram as soluções pensadas pela Organização Internacional do Trabalho? Temos que manter uma reserva de mercado eterna, temos que manter o atual contingente de trabalhadores eternamente, por uma questão social, temos que apenas garantir uma renda, por mais que eles não trabalhem? Não, a OIT foi muito cartesiana, muito realista com relação a isso. Previu que as principais medidas para adequar a mão de obra do trabalho portuário para as novas realidades da mecanização e automação passavam principalmente por PDVs, incentivos à aposentadoria antecipada, readequação funcional. E é muito interessante esse conceito de readequação funcional, por quê? As normas do OIT, elas falam em indústria portuária. A indústria portuária ela é muito mais do que só o serviço de embarque e desembarque de navios. Muito mais do que o serviço de bordo, do que o serviço de pátio, do que o serviço de armazenagem. Existem muitas outras funções, existem muitos outros cargos que fazem parte do funcionamento de um terminal e da indústria portuária no geral. E por que eu estou destacando isso com relação à readequação? Porque, infelizmente, e esse é um ponto que tem que ser transformado com urgência, já perdemos aí pelo menos 25 anos, desde a lei de 93, da transformação cultural dos sindicatos de portuários. Infelizmente, os sindicatos continuam pensando o trabalho portuário com a cabeça do Jacinto, infelizmente. É importante que despertem para perceberem, por exemplo, que existem oportunidades valiosas de trabalho, ainda existem, enquanto não chegaram os terminais fantasma aqui no Brasil, oportunidades valiosas que não estão sendo aproveitadas por esses trabalhadores. Agora há pouco compartilhava com o Dr. Diego, confirmou que lá em Santa Catarina acontece a mesma coisa que em Santos. Os terminais oferecem a prioridade para os trabalhadores do sistema OGMO, para os TPAs, em razão de uma amarra legislativa, amarra essa que deve também ser desfeita, porque já cumpriu o papel histórico dela, o papel social dela, depois de 25 anos já não faz mais sentido. Só que, quando se abre essa prioridade para os trabalhadores do sistema OGMO, eles não se interessam, por exemplo, por vagas de operador de terminal tractor. Não se interessam por vagas de um auxiliar de armazém. Continuam pensando que eles vão sempre conseguir a vaga de estivador ou que vão sempre conseguir a vaga de conferente. E aí o que o terminal faz? Para de funcionar? Porque o pessoal do OGMO não se interessa pelas vagas? Aí, obviamente, que tem que buscar a mão de obra no mercado comum. E aí vem um dos grandes retrocessos da lei de 2013. Já existia uma maturação social, uma maturação doutrinária, jurisprudencial, no sentido de que isso, aquele termo exclusividade da lei dos portos, na verdade significava prioridade, porque é isso que a Convenção OIT 137 diz, que os matriculados terão prioridade para o trabalho nos portos. Mas a lei de 2013 veio, e é lógico com
sem dúvida alguma com uma interferência muito forte dos sindicatos no processo legislativo, e repetiu a expressão exclusividade. Isso dá ensejo a uma insegurança jurídica. Por exemplo, sindicatos que, até a edição da lei, já negociavam pactos coletivos no sentido de que era prioridade mesmo, oferece a vaga ao pessoal do OGMO. Se o pessoal do OGMO não se interessar ou não for aprovado no processo seletivo, busca no mercado comum. Publicou a lei, já mudaram de entendimento. Não, é exclusividade. Tem que contratar só quem possui inscrição no OGMO. E aí eu volto a dizer, ok, contrata só quem tem inscrição no OGMO. Só que aí os terminais ficam na mão dos trabalhadores, então? Porque se esses trabalhadores não tiverem interesse, como é que o terminal vai funcionar? Não pode contratar ninguém? Ah, mas tem um trabalho avulso. Vai ser obrigado a requisitar o trabalho avulso, então? Essa lei dos portos diz expressamente que o operador decide se ele quer trabalhar com avulso ou com vinculado, e inclusive pode trabalhar 100% com trabalhadores vinculados, com empregados. Então, o Brasil vive ainda um momento de transição social, e brinquei agora há pouco com o Dr. Sérgio Aquino, mas uma brincadeira com fundo de verdade, que ele é o pai da transição social aqui no Brasil. Portugal passou por essa transição social também, e a gente importa muita coisa de Portugal. Inclusive a reforma trabalhista agora, tenho visto lá na USP que ela é muito parecida com a de Portugal e tem grandes inspirações nela. E o sistema portuário também tem muitas similaridades com o sistema de Portugal. Por exemplo, o OGMO, lá num determinado momento, quase destruiu o microfone aqui, num determinado momento, existiram lá os OGMOPs. OGMO de Portugal? Não, tem outro nome. É Organismo de Gestão de Mão de Obra Portuária. Isso em 90, ou antes de 90, já existia essa figura lá em Portugal. E aí, em 93, aqui no Brasil, foi criado o OGMO. Poderia ser OGMOB, né? OGMO do Brasil. Mas, em Portugal, eles viveram essa fase de transição social também. E, hoje em dia, os OGMOPs já não existem mais ou não exercem mais a função que eles exerceram em um determinado momento histórico. E o que foi feito? Planos de desligamento, readequações funcionais e uma transição social efetiva. Em Santos, por exemplo, temos lá uma questão que vem se arrastando há bastante tempo da transição social no trabalho de estiva. Por quê? Infelizmente, ainda hoje, existe uma pressão muito forte dos sindicatos no sentido dos operadores e terminais requisitarem os avulsos, mesmo que não haja necessidade da mão de obra deles. E isso, é lógico, é um contrassenso. Então, por exemplo, nos terminais de contêineres de Santos, foi verificado que o terno de estivadores avulsos, na verdade, um terno de vinculados, reduzido pela metade daquela quantidade de trabalhadores, fazia o mesmo trabalho ou até melhor. E já é uma discussão antiga, e o Dr. Sérgio Aquino é um dos responsáveis pelos avanços nessa discussão e por um grande avanço que está agora perto da sua ponta final, que é garantir aos terminais de contêineres de Santos que eles não tenham a obrigação automática de requisitar avulso se não houver necessidade. Só vai requisitar se precisar. Se quiser operar com 100% de trabalhadores contratados a vínculo empregatício, vão poder fazer isso. Existe uma grande resistência, mas o que deve ser destacado, fruto do pai da transição social, que vem costurando isso há muito tempo. Então, os sindicatos, uma das coisas que eles não podem dizer é que foram surpreendidos, porque há pelo menos 20 anos vem sendo costurada essa transição. Diminuição de ternos, ok, projeta para mais dali 2, 3 anos. E agora tem uma decisão no TST, que já está em cumprimento, e a partir de março de 2019, o percentual obrigatório de avulsos dos terminais de contêineres de Santos vai ser 0. E é importante destacar também o papel da negociação coletiva. É interessante que essa decisão do TST ela acolheu uma proposta, uma linha, uma diretriz que havia sido exposta pelos operadores. O Dr. Sérgio Aquino participou também dessa construção. Então, é lógico que não podemos deixar de enaltecer os outros que trabalharam, o advogado que atuou na causa, mas é interessante isso, a importância também da negociação coletiva no trabalho portuário. O TST baseou sua decisão na proposta que havia sido apresentada pelos operadores e acolheu essa proposta, uma proposta negocial. Bom, voltando um pouquinho aqui, o que diz a legislação brasileira? Eu já dizia a lei de 93, repetiu a lei de 2013. Diz que o OGMO é responsável por arrecadar contribuições para incentivar a aposentadoria antecipada,
para incentivar desligamentos, cancelamentos de inscrições. A Lei de 93 ela trouxe uma iniciativa muito mais forte nesse sentido, do enxugamento dos quadros. E aí vamos ver alguns números do Porto de Santos, como é importante esse movimento de enxugamento de quadros para que não haja desequilíbrio social e operacional. Mas a Lei de 93, por exemplo, ela criou um adicional, o AITP, para promover esses desligamentos, o enxugamento dos quadros. E muitos trabalhadores saíram realmente do trabalho portuário, ou já podiam se aposentar, se aposentaram, já tinham a sua renda garantida, só que os quadros continuam inchados. Então, penso que a Lei de 2013 também falhou ao não trazer uma iniciativa semelhante, a fomentar mais a diminuição dos quadros. Porque, volto a dizer, pelos sindicatos, eles continuam com essa mesma quantidade de trabalhadores, ou até mais. Recentemente, tivemos um movimento do Sindicato de Estivadores em Santos, no sentido de matricular 3 mil pessoas. Um sistema que já é totalmente inchado. Existem números do OGMO aí que veremos, que para cada engajamento, disputam 2 ou 3 trabalhadores. Ou seja, para cada trabalhador que se engaja, mais 1 ou mais 2 ficam sem trabalho. E aí como cabe uma iniciativa dessa do sindicato de matricular, e aí de forma, não vou entrar na parte legislativa, na parte jurídica aqui, mas na parte da racionalidade do sistema, de matricular e ainda querer exigir que o OGMO abra cadastro para inserir esses trabalhadores. E aí quero aproveitar o ensejo, doutor Sérgio, doutor Diego, dizer que eu vejo uma pauta comum dos portos públicos e dos portos privados nesse sentido. Por quê? Esses trabalhadores eles não vão ingressar no sistema OGMO. Eles não têm direito a ingressar no sistema OGMO. Mas alguns terminais têm aberto espaço para negociar a requisição de mão de obra avulsa diretamente com os sindicatos. E aí não vou falar também da parte jurídica, embora seja advogado, mas vou dar apenas aqui, fazer apenas um destaque com relação ao processo histórico. Esse é um processo histórico que foi superado. O OGMO surgiu justamente para retirar dos sindicatos a gestão de mão de obra. Uma gestão que era muito criticada pela desigualdade, pelos apadrinhamentos, pela ineficiência. E aí eu vejo uma pauta comum por quê? Esses trabalhadores eles não vão entrar no sistema OGMO. E aí qual é a porta de entrada deles para o porto? A requisição via sindicato. Então, eu penso que é importante uma interlocução do porto público com o porto privado para que essa porta seja fechada, porque acaba sendo um fio de esperança para que os sindicatos continuem, e, de repente, essa iniciativa do Sindicato de Estivadores de Santos pode reverberar para o Brasil inteiro, continue nessa iniciativa de matricular, de adotar novos trabalhadores, e isso gere um problema, principalmente por essa esperança de que tenham espaço para trabalhar, por exemplo, nos TUPs. E aí alguns números que eu já mencionei do OGMO. E aí a média de engajamentos. O OGMO fez o levantamento recentemente e apurou que em 2010 o quantitativo de trabalhadores, a massa de trabalhadores inscritos no OGMO era suficiente, era compatível com a demanda. Agora não, passados 8 anos, vejam só como caiu quase 50% o número de oportunidades de ofertas de trabalho para os TPAs. Ah, mas então o Porto de Santos está em crise, a movimentação no Porto de Santos reduziu nos últimos anos? Não. Isso é fruto de uma maior mecanização, automação crescente também, de decisões como a que foi conquistada pela Câmara de Contêineres em Santos. Ou seja, isso é uma amostra muito clara de que cada vez menos há espaço para aquele trabalho portuário avulso da época do Jacinto. E um trabalho avulso que é precário, que inclusive nos termos da Convenção OIT número 137, deve ficar em segundo plano, ficar abaixo das oportunidades de vínculo empregatício. Bom, gostaria de terminar aqui agradecendo mais uma vez, em nome da Advocacia Rui de Melo Miller, destacar aqui de forma efusiva a importância realmente de eventos como esse. Com relação, foi dito aqui o judiciário mais na parte civil, né? Mas na parte trabalhista nós sofremos muito também. Estou vendo aqui a TMI da Libra, que atua nessa área. Sofremos muito também com a falta de conhecimento, com a falta de vivência de magistrados, principalmente do trabalho. Mesmo os magistrados das comarcas portuárias. Então, eventos como esse são muito importantes para produzir conhecimento,
Produzir conhecimento e criar uma conscientização para que, repito, para que decisões não sejam ruins por falta de conhecimento. Para que não haja uma relegação a segundo plano, e aqui digo da Justiça do Trabalho, de uma matéria tão valiosa, tão específica e tão importante para o país, que é a matéria portuária, a matéria marítima. Recentemente, na pós-graduação da USP, pensei que lá fosse encontrar algum interessado por esse tema. Afinal, lá estão as maiores ou algumas das maiores cabeças pensantes do direito do trabalho do Brasil. Infelizmente, o que eu ouvi lá é, olha, você vai trazer então algumas informações para a gente sobre trabalho portuário, porque aqui não estudamos isso. E tenho procurado buscar espaço nesse sentido, apresentado meus trabalhos nesse sentido, meus seminários nesse sentido, tentando despertar a consciência dos magistrados que lá estão, dos procuradores e dos próprios advogados para a importância do tema. O MPT, e aqui cabe um registro elogioso, é o órgão que mais tem difundido conhecimento em termos de trabalho portuário. Todos os anos há um Congresso Nacional da CONATPA, um curso para os procuradores. E tenho a honra de representar a Advocacia Rui de Melo Miller esse ano, já no segundo ano. Ano passado esse curso foi em São Luís, Maranhão, esse ano será em Fortaleza, no Ceará. Um curso de 3 dias para os procuradores do trabalho, só com relação a trabalho portuário. Então, precisamos insistir. Produção acadêmica, via quantidade de livros ali, fiquei animado. Precisamos insistir, bater nessa tecla de que o direito marítimo, portuário e aduaneiro tem que ser respeitado academicamente. Não pode ser jogado para segundo plano. E, nesse sentido de produzir conhecimento, nós, da advocacia, lançamos esse livro, na Intermodal de 2015, sem intuito comercial nenhum. Direito Portuário, Regulação e Trabalho na Lei dos Portos, na Lei 2.815 de 2013. Quem tiver interesse, esse livro a gente distribui gratuitamente. Quem tiver interesse, tiraram ali meu último slide, tinha lá o meu e-mail. Quem quiser, manda um e-mail para mim, eu envio o livro. No site do escritório também, obrigado. No site do escritório há um livro lá para ser baixado em PDF também com artigos sobre direito marítimo, portuário e aduaneiro. No LinkedIn também as senhoras e os senhores encontram artigos sobre trabalho portuário e outros temas também do direito marítimo, portuário e aduaneiro. E gostaria de encerrar agradecendo muito e desejando que todos continuem tendo um excelente congresso. Obrigado. Obrigada, Dr. Lucas.